Então o tema que foi proposto aí pela nossa mocidade para este ano é Idolatria do Coração. E nós temos como base aí o livro do reverendo Felipe Fontes, que traz o mesmo tema, Idolatria do Coração, um inimigo ignorado. Então, se você puder comprar o livro, você adquire na Amazon, tem o livro eletrônico, digital, mas se você também quiser o físico, também pode comprar por lá. É baratinho, não é tão caro não, acessível para todos nós. E será a base do nosso estudo para este ano, né? E Felipe Fontes traz para nós essa reflexão a respeito do tema, porque ele mesmo coloca no livro que muitas vezes nós negligenciamos e achamos que a idolatria ela está longe de nós. Ela não faz parte da nossa vida, não faz parte da nossa rotina, não faz parte do nosso trabalho, não faz parte dos nossos relacionamentos. Nós não sofremos com idolatria. Mas aí ele vai trazer essa problemática, vai trazer essa reflexão e vai nos mostrar que a idolatria é um pecado que todos nós enfrentamos, todos nós precisamos lidar, todos nós precisamos resolver. O primeiro ponto que nós precisamos lembrar é que Deus criou o homem um ser religioso. Não há uma pessoa sequer que não tenha, o senso do divino no seu coração, o desejo de buscar algo transcendente, ou seja, algo fora do seu coração, fora da sua vida, algo elevado. Mesmo o ateu que diz assim, que diz não crer em Deus, não crer na existência de Deus, no final das contas, ele no fundo, ele adora alguma coisa. Ele busca alguma coisa, para que este algo que ele busca traga sentido à sua vida. Todos nós somos assim, não há como nós fugirmos dessa realidade. Todos nós temos o senso do divino nos nossos corações e buscamos algo fora de nós que nos traga, então, razão para a nossa vida. E quando nós não buscamos em Deus, nós caímos naquilo que a palavra de Deus chama de idolatria. Bom, e aí o texto do livro, ele vai trazer então algumas definições, ou uma definição, e ele vai prosseguir, vai avançar nessa definição. Então ele pergunta, o que é idolatria? Idolatria, então, é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra. É importante essa definição, essa primeira definição, depois nós vamos ter outra, mas nós vamos avançar. Mas é importante, ele coloca aqui, que é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus. Ou seja, nós não temos como, verdadeiros cristãos, não tem como adorar duas coisas ao mesmo tempo. Dois deuses, se é que existem outros deuses além do nosso Deus. Não há como você adorar duas coisas ao mesmo tempo. Não há como você agradar duas coisas ao mesmo tempo. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o seu ídolo. Ou você agrada o seu coração, ou você desagrada a Deus. Não há como você manter duas coisas, uma do lado da outra, e dizer, olha, eu consigo adorar a Deus e consigo adorar os meus desejos, os meus anseios, as minhas vontades, o meu próprio eu. Não há como. Deus requer de nós a adoração única. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, qualquer coisa que é colocada no lugar de Deus ou ao lado de Deus, nós estamos então caindo naquilo que a Bíblia chama de idolatria. Tá? E continuando, a definição, o que é idolatria? Idolatria é um amor desordenado. A devoção que deveria ser dirigida a Deus é direcionada a outra pessoa, desejo, elemento, atividade e assim por diante. A verdade é que a adoração, ela
é dada a Deus e ela muda as pessoas. O que Deus requer de nós é que nós o adoremos, é que nós o tenhamos como único e verdadeiro Senhor das nossas vidas, e essa adoração, esta consagração, visa a mudança do nosso ser, do nosso coração, para que nos conformemos mais e mais a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Este é o desejo de Deus. E quando nós não o fazemos, nós adoramos outras coisas que não é Deus, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. A palavra de Deus vai falar sobre isso, nós vamos ver isso mais para frente. Então a adoração muda as pessoas, porque Deus deseja que nós o adoremos único e exclusivamente, porque Deus deseja que nós vivamos a sua vida e sejamos parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Foi para isso que Deus nos criou, para a sua glória. A primeira pergunta do nosso catecismo é: qual é o fim principal, qual é o fim supremo do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter alegria nele para todo o sempre. Este é o propósito da vida. As pessoas estão tentando responder ainda, né? Qual é o propósito da vida? Qual é o sentido? Por que eu estou aqui? Para onde vou? O que eu sou? As pessoas estão confusas. Mas nós cristãos sabemos, fomos criados para a glória de Deus. E quando adoramos, quando buscamos a Deus, nós nos conformamos à sua imagem, a imagem de Jesus Cristo, aquele que foi revelado a cada um de nós. E se o alvo da nossa adoração é o Senhor, seremos conformados a Ele. E o texto lá de 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Mas o Salmo 135, verso 18, abre lá alguém, por favor. É melhor, né? Vocês vão participar comigo? Aí eu não falo, né? Todo mundo participa aí. Salmo 135, 18. Quem achou pode ler. Então, aqueles que criaram os seus deuses, os seus ídolos, o que o texto diz aí é que se tornaram... Não entendi. Como eles, né? Se tornaram como eles. Não significa que eles se tornaram pedra, ou madeira, ou ferro, mas os seus corações foram moldados às suas próprias expectativas. Por exemplo, alguém que deseja muito, mas muito, casar. Acho que todos, né? Ou a maioria, né? O que as pessoas hoje fazem para alcançarem este sonho, este objetivo, esse propósito na vida? Elas buscam o quê? Elas fazem o quê? Pessoas que não conhecem a Deus. Tinder. Tinder. Essas pessoas, ao invés de se tornarem mais pacientes, mais longânimas, o que elas se tornam? Ansiosas, impacientes, preocupadas, temerosas. Aceita qualquer coisa que parece na frente. Né? Qualquer coisa serve, porque não quero ficar para titia, não quero ficar para trás. Mas quando nós olhamos para Deus, nós adoramos o Senhor faz com que o nosso coração se conforme à sua vontade, ao seu ser, e ao invés de andarmos desesperados, nós vamos andar confiantes. Não vamos mais andar ansiosos, preocupados, o que será do meu futuro, o que será da minha vida, será que vou ficar para a titia? Bom, se eu estou confiando no Senhor, se eu estou descansando no Senhor, não é qualquer coisa que vai servir. Não é o Tinder que vai resolver, não é? Alguém aqui tem Tinder? Não, né?
Depois vocês cortam, viu? Depois corta essa parte aí, viu? Essa propaganda, tá? Mas idolatria é amor desordenado. O que é amor desordenado? Você não tem mais direção. Você não tem mais sentido. Você não tem norte. Você atira para tudo quanto é lado. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós temos a certeza de que há um Deus que cuida de nós. E o nosso coração encontra guarida, encontra sossego, encontra descanso. Não é, Vera? Não é assim? Calvino, ele vai dizer o seguinte, que o coração é uma perpétua fábrica de ídolos. A imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. O ser humano, afastado de Deus, acaba produzindo deuses para atender às suas necessidades e algumas especificações do seu coração. Falamos sobre casamento. Então existe um santo, né? Alguém sabe o nome desse santo? Vocês estão... Gravou, né? Depois te mostro o pastor Dario, tá? Hã? Foi a minha esposa. Não valeu a pena, né? Não, né? Valeu a pena esperar em Deus. Isso, coloca. Isso, então. Colocava lá o nome do pezinho do santo, coloca ele de cabeça para baixo, de castigo. Enquanto ele não atender, fica de castigo de cabeça para baixo. Né? Oi? Isso, colocar ele afogado ali, né? Então, assim, o que nós estamos percebendo aqui é que um coração longe de Deus é um coração desesperado. É um coração idólatra, é um coração que não descansa, que não confia. Como Calvino disse, é uma perpétua fábrica de ídolos. E quantos ídolos existem? Quantas imagens existem? Mas, pastor, o senhor falou que idolatria não tem a ver com o outro, né? Sim, tem a ver com a gente. Quantas e quantas vezes nós levantamos ídolos no nosso coração? E esses ídolos começam a tomar conta da nossa vida, a tomar o lugar de Deus na nossa vida. Né? Nós vamos ver como isso acontece, né? E aí, como nós entendemos a idolatria, como nós deveríamos entendê-la? Então, num senso comum, nós muitas vezes entendemos, ou vemos as pessoas entenderem, a idolatria como um pecado exterior. Ou seja, geralmente definimos esse pecado apontando algo que uma pessoa faz. Como que você determina, como que você caracteriza uma pessoa se ela de fato é uma pessoa idólatra ou não. Você olha, você vê, olha, essas são atitudes idólatras. Eu não tenho atitudes idólatras, mas a pessoa, outra, tem. Então, no senso comum, muitas vezes a idolatria é vista assim, como um pecado exterior. Algo que uma pessoa faz relacionado exclusivamente com as suas ações. Segundo, como que muitas vezes entendemos a idolatria? Entendemos a idolatria como um pecado específico ou particular. A adoração de uma imagem, a participação de em procissões ou algo semelhante. Você liga a TV, em momentos específicos, você vê uma pessoa caminhando para a Aparecida, ou se dobrando diante de uma imagem. Essa aqui, ela é idólatra. Eu não sou idólatra, porque eu não tenho imagem na minha casa. Eu não cumpro promessas, eu não saio caminhando pela Dutra aí, para a Aparecida, para pagar promessas. A idolatria, muitas vezes, é vista como um pecado dos outros, como nós vamos ver aqui. Costumamos conceber a idolatria como um pecado típico do paganismo ou exclusivo do catolicismo romano, e não um pecado nosso, do protestantismo brasileiro. E a idolatria, muitas vezes, é vista como um pecado litúrgico. Concebemos este pecado como tipicamente litúrgico, relacionando-o ao culto público ou a uma devoção particular. A pessoa está adorando algo, algo visível, algo concreto, algo palpável,
então essa pessoa é idólatra, porque ela está adorando ou num culto público ou numa devoção particular através de elementos, como chama aqueles amuletos, né? Enfim, e outras coisas desse tipo. Mas a Bíblia vai nos mostrar que a idolatria não é um pecado externo, é um pecado interno. É um pecado do coração. É um pecado do seu coração, é um pecado do meu coração, como nós falamos aqui. Todos nós fomos criados com este senso do divino. E nós sempre iremos buscar algo elevado, algo fora de nós. Mas, por conta do pecado, ao invés de nós buscarmos a Deus, nós buscamos outras coisas que não é o ser de Deus. Abra lá em Romanos 1,18, a partir do verso 18. Romanos 1, versículo 18 em diante. Pode continuar. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nus em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Até aí, tudo bem. Então, o que aconteceu aqui? Por conta do pecado, por conta da iniquidade, os homens, ao invés de adorarem o Criador, adoram a criatura. Olham para o sol, olha, existe um Deus Sol. Olham para a lua, existe uma deusa chamada Lua. Vamos adorar aqui os postes ídolos, as florestas, as árvores, vamos adorar as pedras, vamos adorar os rios, vamos adorar os peixes, vamos adorar tudo aquilo que nós vemos. Mas acima de tudo aquilo que nós vemos, existe um Deus Criador. E achando que ali estava a sabedoria, ali está a sabedoria, inculcaram como sábios, mas na verdade se tornaram loucos diante do Criador. E por conta disso, se tornaram indesculpáveis. Eles não terão desculpas diante de Deus. Mas eu não conhecia. Conhecia. Olha para o sol, olha para a lua. Não adore o sol, não adore a lua. Mas quem é que colocou estes astros na amplidão? Quem foi que formou todas as coisas? Quem nos formou de modo glorioso? Todas essas coisas estão como elementos palpáveis para que nós possamos perceber a presença de um Criador. Só que por conta do pecado, as pessoas adoraram a criatura ao invés do Criador. E isso por conta dos seus corações. Ezequiel 14, de 1 a 5. Ezequiel 14, de 1 a 5. Por gentileza, alguém abra lá.
Certo. Então, onde esses homens, essa liderança, esses anciãos de Israel, os anciãos de Israel, onde eles levantaram os seus ídolos? Levantaram num local, ali no alto de um monte, colocaram uma pedra ali, ou um poste ídolo, ou montaram ali um incensário e começaram a queimar ali o incenso e os seus sacrifícios. Onde foi que eles levantaram os seus ídolos? No coração. Então, nós sofremos também com a idolatria? Sim, porque nós temos a tendência a este pecado. A imagem nada mais é do que a manifestação do coração. O meu desejo, eu quero materializar. Então o que eu faço? Eu crio um ídolo. E esse ídolo vai satisfazer aquilo que está dentro de mim. Então estes homens levantaram os seus próprios ídolos em seus corações. Então a idolatria é um pecado interno e não tem a ver, a princípio, com aquilo que fazemos, mas fundamentalmente com as razões, motivos por que fazemos as coisas. Seguindo, a idolatria é um pecado radical, um pecado que está na raiz de todos os demais, um pecado reprodutor, que dá origem a outros pecados, dentre os quais estão muitos que tomam ocasião em nossa dimensão externa. Ou seja, por que as pessoas estão matando, por que as pessoas estão morrendo? Vamos pegar aqui um exemplo bem claro, time de futebol. Você vai torcer, você vai lá para o estádio, e aí você vê as torcidas organizadas, e aí a polícia precisa apartar, ou separar, uma entra por aqui, a outra pelo outro lado, porque se encontrarem tem guerra. Tem guerra. E quantas vezes nós somos assim, Nós não estamos lá, mas estamos em casa ali, torcendo, e dando a nossa vida, o nosso grito, a nossa força, pagando para ver um jogo que ali 90 minutos depois acaba, voltamos à nossa rotina, voltamos à nossa vida. Então a idolatria é um pecado radical. Ele mexe com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. É um pecado que está na raiz de todos os demais. Mas eu gosto de torcer, mas quando você coloca o seu coração no seu time, você está disposto a matar e a morrer. E é isso que nós encontramos aí. Porque as pessoas, elas morrem por conta de dinheiro. Você não vai entrar no esquema? Você vai fazer eu perder dinheiro? Então eu vou ter que vou ter que fazer alguma coisa para tirar você da jogada. E o que as pessoas muitas vezes fazem? Elas eliminam umas às outras. Elas matam umas às outras. Por quê? Porque o dinheiro tomou conta do coração. É a raiz de todos os demais. Ninguém acorda assim, Acorda assim, olha, hoje eu vou matar o Mateus. A Larissa? Não, a Larissa não. Mas ninguém acorda assim. Você acorda assim? Com uma vontade, hoje eu vou sair, só se for um psicopata, hoje eu vou lá e vou pegar a primeira pessoa, só se for um psicopata. Mas uma pessoa normal, principalmente um cristão, não faz isso, O que acontece é que o ídolo está sendo alimentado. E aí é externalizado através de atitudes. Atitudes destruidoras. É a raiz de todos os demais. A morte do outro, o desejo de matar, é a atitude máxima ou a final, aquilo que você já planejou no seu coração e alimentou o seu ídolo. Você vai alimentando, até chegar a praticar esta ação, essa atitude cruel. Mateus 15, 17 a 20. Vamos abrir lá? Já estou terminando já, viu, gente? Mateus 15, 17 a 20. Não compreendeis
isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então aqui o contexto, rapidamente, alguns fariseus chegaram para Jesus e disseram assim, olha, os seus discípulos não estão lavando as mãos para comer, né? Antes da alimentação, eles não estão lavando as mãos. Mas a ideia ali não era simplesmente lavar a mão para a higiene, para não se contaminarem com algum elemento ali, causar alguma doença. Não, a ideia ali era a purificação. Você vai entrar num recinto, você vai se alimentar, então você tem que passar por aquele ritual de purificação espiritual, antes de adentrar naquele momento ou antes de se alimentar. E aí os fariseus então estavam dizendo, olha, eles não estão se purificando, não estão lavando as mãos. E aí Jesus diz, não é aquilo que entra no corpo, mas aquilo que sai. É do coração que saem os maus desígnios. E tudo isso que Jesus falou aqui, furtos, homicídios, adultérios, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, que levam o homem à morte, que levam o homem a matar, mas não o comer sem lavar as mãos. E Lucas 6, 43 e 45. Lucas 6, 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio do coração. Então essas manifestações, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos, é fruto de um coração próximo ou longe de Deus. E a pergunta que nós fazemos é, como que está a árvore da sua vida? Quais são os frutos que você tem produzido? Qual a água que tem jorrado da sua boca, saído da sua boca? Água boa, água fresca, palavras abençoadoras, ou coisas podres, coisas terríveis, coisas cruéis, coisas que levam à morte e à destruição? O que você tem produzido? Pedrinho? O que você tem produzido? O que tem saído do seu coração? A idolatria é um pecado universal, não é um pecado exclusivo de determinadas pessoas ou grupos, mas um pecado comum a todos os seres humanos, inclusive cristãos. Existem diferenças quanto à influência do pecado na vida do ímpio e na vida do justo. Na vida do ímpio, este pecado é pecado da morte, de morte para a morte. O pecado que o justo comete é um pecado que já foi perdoado, e sim, ele comete esses pecados, mas em Cristo Jesus, ele tem o arrependimento, ele tem o perdão dos seus pecados. Ele não vai morrer eternamente nesses pecados, apesar do pecado causar, e gerar a morte. Os seus pecados são perdoados em Cristo. Diferente do ímpio. Ele peca e ele vai morrer nos seus pecados. Nós pecamos, mas pela graça de Jesus somos perdoados. Por quê? Porque a idolatria não é um pecado de um grupo, mas faz parte da vida de todo ser humano, de todas as pessoas que vivem neste plano. E nós precisamos mortificar a nossa carne, mortificar o nosso corpo, mortificar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos viver plenamente para Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós também estávamos nessa condição. Todos nós pecamos, mas em Cristo, graças a Deus, nós temos vida, vida abundante, vida eterna. E a idolatria é um pecado que tem a ver com a vida como um todo, tem a ver com o servir, andar, revelando como as escolhas que fazemos e as decisões que tomamos tem a ver com a obediência que prestamos.
Tá? Então, o que nós temos servido? Onde está o desejo do nosso coração? Quando, por exemplo, falamos a respeito de culto, quando falamos a respeito de vamos reunir os jovens para orar, para ler a Bíblia, vamos reunir os jovens aqui no Eles e Elas, né? Cada um em uma casa determinada para nós ali termos um momento de comunhão e louvarmos a Deus e ouvirmos a palavra. Mas ao mesmo tempo aparece uma outra atividade, uma outra programação mais interessante, quem sabe uma festa, quem sabe uma rave, quem sabe aí um pagodão, não sei, né? O que você, né? O que está no seu coração, espero que seja, né, a vontade de servir ao Senhor. Mas aparece uma outra coisa. Bom, mas espera aí, onde está o meu coração? Quem eu quero servir? Quem eu desejo adorar? A quem eu quero consagrar o meu coração? Com quem eu desejo andar? Com quem eu desejo viver? E quem eu quero de fato obedecer de todo o meu coração? São perguntas que nós precisamos responder. E certa vez eu tive uma experiência assim triste. Nós tínhamos um culto onde nós teríamos ali um intercâmbio entre igrejas, e aí eu convidei uma determinada igreja, e este jovem, né, na época, ele todo empolgado, não, pastor, pode deixar que eu vou, nós vamos sim, não tem nenhum problema, será uma alegria. Aí chegou no dia, eu fui confirmar com ele, falei, olha, então, sabe o que é? É que surgiu a oportunidade de nós irmos, eu não sei se era um teatro, se era um cinema, alguma coisa nesse sentido. E então nós não vamos mais. Eu falei, mas meu irmão, mas isso aí você pode encontrar em outro momento, né? Um cinema, o teatro, é o momento de nós cultuarmos a Deus junto. Não, pastor, tá tudo certo, nós não vamos. E aquilo deu uma grande tristeza no meu coração. E me fez pensar nessa questão. A quem nós estamos servindo, com quem nós desejamos andar, a quem nós vamos obedecer daqui para frente. E nós temos um exemplo bem claro na Bíblia. Quando nós olhamos para Adão e Eva, nós vemos que eles fizeram uma escolha. A escolha de servir algo que não era Deus, de andar com uma pessoa que não era o Senhor, de obedecer à voz de um ser que não era o glorioso Criador dos céus e da terra. Eles escolheram andar com a serpente, ouvir a serpente, servir a serpente, obedecer a serpente. E nós vemos isso lá em Gênesis 3, de 1 a 7, eu vou ler aqui para vocês. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A quem eles serviram, a quem eles obedeceram, e qual foi a decisão do coração? Com quem nós queremos andar? Idolatria é isso. Na idolatria nós servimos, nós andamos, nós obedecemos. E aqui nós podemos fazer uma reflexão a respeito do estado do nosso ser. O que empolga a sua vida? O que motiva você a viver os seus dias? O que te impulsiona? Qual é o combustível do seu coração?
O que você tem adorado? A quem você tem servido? Coisas boas podem se levantar como ídolos. Um namorado, a esposa, filhos, trabalho, a sua saúde, né? Ir para a academia todos os dias. De domingo a domingo eu vou para a academia, mas você não separa um dia para ir ao culto. Idolatria. Você está adorando o seu corpo, você está adorando o seu trabalho, você está adorando a sua família, você está adorando os seus filhos. Ah não, domingo é o dia que eu tenho para passear com a minha família. Você está adorando a sua família. Ou até mesmo quando você encontra pessoas libertinas, eu vou me entregar ao pecado, aos prazeres, ao sexo, às drogas, porque eu só tenho uma vida. A quem você está adorando? A você mesmo. Os seus próprios prazeres. Então, com quem nós temos andado? A quem nós temos servido? Qual é a voz que nós temos ouvido? A voz de Deus? A presença do Senhor é o que nos alegra? É o que nos faz feliz? É o que nos impulsiona? Onde está o nosso coração? Onde está a sua vida? Então, caminhando mais um pouco, e aí eu prometo que já pronto para o final. O que é idolatria? Definimos então como a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. A idolatria é a substituição do Criador pela criatura, o que implica que qualquer coisa pode ser um ídolo em potencial. Uma pessoa, um objeto, uma ideia, uma relação, um evento, um grupo social ou qualquer outra coisa em que você possa pensar e também servir. A idolatria é a confiança que depositamos em algo que não seja Deus. A idolatria acontece quando amamos algo qualquer como deveríamos amar a Deus. A idolatria é a obediência que devotamos a algo qualquer como deveríamos devotar a Deus. E como nós podemos resolver isso? Salmo 37, 4 e 5. Alguém pode ler, por favor? Esse é o último slide. Salmo 37, versos 4 e 5. Como nós podemos aquecer o nosso coração com a palavra e tratarmos esse problema, este mal da idolatria no nosso coração. Quem achou pode ler. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Agrada-te do Senhor. Tenha prazer, alegria em estar na presença do Senhor, em servir ao Senhor. Faça isso com grande alegria, como se fosse a última coisa disponível para você fazer em toda a sua existência. Faça isso com gratidão, faça isso com louvor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia nele, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega a sua vida aos pés de Cristo, confia nele. É a melhor coisa que você pode ter. Confia no Senhor. Provérbios 3, 5 a 8 vai falar sobre essa confiança também. Ele vai falar lá, confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes, não se apoie no seu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor de todo o seu coração. E Mateus 6, 25 a 34. Alguém pode ler, por favor? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, por que andar ansioso, preocupado, aflito? Por que servir outras coisas, senão o Deus verdadeiro? E o texto aqui, Jesus, ele é claro. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu quero ser um adorador. Eu quero adorar o Deus vivo e verdadeiro. E eu sei que ao adorá-lo, eu sei que ao buscá-lo, todas as coisas serão acrescentadas. Ele está trabalhando para que nada falte na minha vida. Ele conhece o meu coração mais do que eu mesmo posso me conhecer. Ele conhece o meu desejo, Ele sabe o quanto eu desejo ter uma pessoa ao meu lado. Então eu não vou ficar preocupado com ou correndo atrás, ou buscando qualquer pessoa para estar ao meu lado num relacionamento matrimonial, casamento. Eu não vou ficar preocupado se, olha, perdi o trabalho. Claro que é uma tristeza para o nosso coração, mas eu não vou ficar preocupado a ponto de afogar o meu coração, de apertar o meu coração e perder as minhas esperanças, porque eu sei quem cuida de mim. O Senhor traz as suas provisões, e se uma porta se fecha, a outra porta vai se abrir. Porque eu vou ficar preocupado com as coisas dessa vida? Deus fez tudo de modo pleno, de modo perfeito. Basta confiarmos e descansarmos em suas provisões. Busque o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, não são algumas coisas, todas as coisas serão acrescentadas. Que o nosso coração, então, nesta luta contra a idolatria, possa buscar sempre ao Senhor. Possamos buscar confiantes nele. Possamos buscá-lo tendo alegria em andar na sua presença. Possamos buscá-lo confiando e obedecendo a sua voz, porque de fato ele tem cuidado de nós. Aqui são algumas palavras, alguns versículos que falam sobre como nós devemos aquecer o nosso coração, ao invés de cairmos na idolatria, buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. E que esta introdução possa nos fazer refletir como que está a nossa vida e como nós devemos viver daqui para frente, para a glória do Senhor. Amém? Deus assim nos abençoe. Vamos orar, queridos? Pai Santo, nós, nesse breve estudo, podemos perceber que idolatria não é algo externo, algo distante, mas algo que faz parte da nossa vida. Infelizmente, ó Deus, nós sofremos com ídolos que são levantados em nossos corações. Muitas vezes, ó Deus, nós deixamos a ansiedade tomar conta e assim servimos a ansiedade. Muitas vezes deixamos, ó Deus, que as pessoas alegrem o nosso coração mais do que a presença de Cristo. Assim, nós deixamos de amar a Deus e passamos a amar as pessoas. Ó Deus, por vezes nós estamos tão focados em crescer na vida, no trabalho, nos estudos, buscando honras, buscando méritos, e nós nos esquecemos, ó Pai, de buscar o seu reino e a sua justiça. E assim nós caímos na idolatria da fama, na idolatria da avareza, na idolatria do crescimento pessoal. Ó Deus, quantas e quantas vezes nos afastamos do Senhor
por conta de sentimentos, por conta de sonhos, por conta de projetos, por conta de pessoas. Tem misericórdia, Pai, e que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, para que a cada dia, Deus, não nos esqueçamos de que somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E se o adoramos, somos transformados de glória em glória, para que a nossa vida se pareça mais e mais com a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós não queremos nos parecer com outra coisa, senão com a pessoa de Jesus Cristo. Ó Santo Deus, toma conta do nosso coração. Se há alguém aqui que está sofrendo com algum sentimento, se há alguém aqui que está sofrendo com algo no seu coração que o impede de adorar o Senhor com todo o seu ser, que nesta noite seja liberto, em nome de Jesus. Possa ter alegria na sua presença, confiar de todo o coração, obedecer a sua voz e com isso glorificá-lo com tudo aquilo que é, com tudo aquilo que tem, com tudo aquilo que faz. Assim nós oramos, pedimos as suas bênçãos no nome de Jesus. Amém.